Olá para você, internauta, está começando o programa Olhar Humano ao vivo aqui pela Creative TV São Paulo, pela Creative TV Brasil, por todas as nossas plataformas de transmissão. Muito obrigado por estar com a gente. Quem está aqui com a gente na tela aqui da Creative TV é o Dr. Nelson Luiz Raspes, que já está lá em São Paulo, pronto e a postos para conversar com a gente sobre mais um tema interessantíssimo. E hoje a nossa convidada na entrevista do Dr. Nelson é uma mulher que realmente rompeu barreiras no campo profissional e vai contar uma história incrível para você hoje aqui. Mas antes, doutor Nelson, boa noite. Boa noite, DRE. Boa noite, amigos do programa Olhar Humano. Tudo bem com vocês? Como você mesmo disse, né? A Ana Kaline, a nossa entrevistada de hoje, uma jornalista já muito conhecida no meio, né, do trabalho dela. E a gente fez amizade aí até pelos programas que a gente gravou, né, juntos. Ela foi minha primeira pessoa que entrevistou na minha carreira, já tem alguns anos atrás aí, e ela muito gentilmente me cedeu essa entrevista lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, na capital. Tenho certeza que vocês vão gostar, e depois nós vamos estar falando junto com a doutora Simone sobre o estresse, que eu acho que é um tema que pouco interessa para todo mundo, né, Janeiro? Eu não sei o que é isso, então para mim pouco vai interessar. Você está zen. Eu sou muito zen, extremamente zen. Muito bem, doutora. Então vamos conferir a entrevista dela. Vamos embora. E a você, internauta, veja só, a entrevista é incrível. Eu parei para assistir porque é maravilhosa. Você também vai gostar. Olá, amiga do programa Olhar Humano. Como estão vocês? Tudo bem? Estou aqui, eu, Nelson, psicólogo. Agradecendo mais uma vez pela audiência que todos vocês têm proporcionado. O programa está indo muito bem, graças a Deus. Eu devo isso a vocês, a toda a repercussão que vocês estão causando. E hoje eu estou aqui para gravar mais uma entrevista, graças a Deus mais uma. Estou aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, aqui no lado da região do Ibirapuera, na capital paulista. E eu vou gravar uma entrevista com uma grande amiga minha, jornalista, que ela está aqui para muito gentilmente ceder esse bate-papo com a gente, que é a Ana Kaline. Olá, tudo bem, Nelson, Ana? Que prazer, né? Passar de entrevistadora, porque eu já entrevistei o Nelson, entrevistada, bem legal. A Ana, na verdade, foi responsável pela minha primeira entrevista na televisão, que foi há 8 anos atrás, praticamente, aqui na TV Assembleia de São Paulo, e eu lembro que nós falamos sobre relacionamentos afetivos. Exatamente, exatamente. Sua memória está melhor que a minha. É porque eu entrevistei muita gente e tal, mas uma honra, eu não sabia que você foi minha cobaia. Eu fui sua cobaia. Fui sua cobaia, e de lá vieram tantas outras entrevistas aqui na TV Assembleia também, com o Mauro Friesman, com a Silvia Garcia, muita gente legal aqui. E aqui a gente veio bater um papo com a Ana, porque ela também tem um programa na televisão, né, no canal de web também. Na AltV. Qual é o nome do programa? Ana Kaline Entrevista. Ana Kaline Entrevista. Eu sou bairrista. Ah, é bairrista? Bairrista e egocêntrica, brincadeira. É que eu não sabia que nome colocar, e eu queria entrevistar amigos, eu falei, vou colocar o meu nome. Ana Kaline Entrevista, porque sou eu que estou entrevistando alguém. É verdade. E fica uma coisa mais pessoal, né? Sem dúvida. E eu digo sempre que eu só levo amigos lá. Né? As pessoas, você entrevista fulano, não, é um programa para eu entrevistar meus amigos, sabe? Muito legal. É uma coisa da sala de visita da minha casa. Então eu estendi para esse programa todas as quartas na AltV. Ele reprisa na TV Guarulhos, passa na Viva Web TV também. Bem gostoso, é minha terapia, vou dizer assim. Todas as quartas-feiras. Maravilha. Depois a gente vai colocar o site aqui para vocês acompanharem o programa da Ana. E ela já está há muito tempo nessa carreira. E a gente fez uma amizade muito legal de uns anos para cá. Na verdade, a gente nunca perdeu muito contato. E eu pedi para ela, gentilmente cedeu. E Ana, como é que está hoje a questão? Você hoje trabalha na Assembleia Legislativa de São Paulo, você já trabalhou, você está há 30 anos, né, na carreira de jornalista. Em junho eu completo 30 anos. Que tanto você já passou pelo jornalismo aqui nesse país? Eu comecei na TV Record, fui repórter lá durante quase 4 anos. Saí da Record, fiz futebol na TV Gazeta. Saí da Gazeta, antes da Gazeta eu fui para a TV Alphaville, dirigi um programa e fazer também algumas coisas na área de varejo. E depois fui para a TV Gazeta. Depois que eu saí da TV Gazeta, eu enveredei na política e não saí mais. Aí fiz campanhas políticas, trabalhei para o governador Mário Covas, trabalhei numa agência de notícias chamada Rádio 2.
E durante 16 anos eu fui apresentadora da TV da Assembleia Legislativa de São Paulo. Comecei em 99, saí em 2015. Quando eu saí, eu resolvi me dedicar a esse programa, que é o programa que eu tenho até hoje. E hoje eu já li o programa e assessoro uma deputada do PSL, deputada Letícia Guiar, que muito me honrou com esse convite, porque é uma deputada extremamente atuante, jovem, cheia de vontade de acertar. Cheia de ideias. Né? Cheia de ideias, com muita garra, muita força. Então, ela também me deu um sangue novo, né? Porque com 30 anos de profissão você começa a ficar cansada. E de repente vem essa novidade com uma pessoa jovem na política, ela só tem 38 anos de idade. É bem nova. O primeiro mandato eletivo, né? Veio eufórica, com vontade de fazer tudo, então isso acaba contagiando a gente também. Que legal, né? E aí vamos ver o que dá, né? Sim. E você já está, você pegou a área esportiva, né? A área masculina, a área política também masculina. Como é que é isso, né? Trabalhar numa área exclusivamente, talvez tanto masculina, o que hoje é mais feminino também, né? Já mudou muito. Ainda eu acho que na época que eu fiz futebol, era uma coisa extremamente masculina. Éramos quantas mulheres? Não, hoje já tem muitas. Trabalhei com futebol em 96. Nós tínhamos a Regiane Ritter, que é o concurso, né? A Regiane foi praticamente a primeira mulher a começar a fazer bastidores de futebol, fez muito bem. Depois, quando eu entrei na TV Gazeta, eu já tinha uma colega, a Cláudia Ramos, que hoje está no SBT, repórter do SBT. A Abigail Costa já fazia alguma coisa pela TV Cultura, mas éramos em 3, 4 mulheres, né? Muito pouco, né? E tinha aquela coisa, né? Quando a gente ia fazer, pelo menos comigo, a Cláudia também, porque a gente convivia muito juntas, assim, cobrir futebol era muito ruim. Porque você entrava no estádio, vinha aqueles nomes lindos, né? Sim, aqueles então, juízes. Você tinha que ter um preparo psicológico até para não mexer com você. E quando terminava jogo ao vivo, tinha aquelas brincadeiras, vinham os homens falar. Essa machista, muitas vezes. Extremamente. Então, eu fiquei pouco tempo, né, fazendo esporte. Eu fiquei quase um ano fazendo esporte, mas a área política foi a que mais me cativou. Mesmo sendo um universo masculino, você tem respeito, as pessoas te respeitam muito, né? Pela qualidade, o nível até de, não desprezando, né, os jogadores de futebol, mas é um nível de formação e informação totalmente diferente. Então, eu tive o privilégio de trabalhar com o Mário Covas, que foi minha grande escola, e eu acho que a partir daí eu adquiri todo esse respeito, conheço muita gente, eu brinco. Hoje o prefeito de São Paulo, enquanto prefeito, eu tinha vontade de chamá-lo de Bruninho, porque eu conheci o Bruno com 14 anos. Bem adolescente. 14 ou 16, eu acho que é a época. Eu pegava na minha mão para a gente fazer campanha. Então eu tenho umas histórias interessantes e que eu guardo com muito carinho. A mãe do Bruno é muito minha amiga. Eu torço muito pelo Bruno, acho ele um menino que, se ele tiver, eu brinco com ele, eu falo, se tiver 30% do seu avô, você vai ser presidente da República. Né? E ele está indo muito bem, claro, uma cidade como São Paulo é muito difícil, né, governar. Não se pode agradar gregos e troianos. Nem vai agradar, né? Algumas iniciativas são impopulares, outras nem tanto. Eu não vou dizer que eu acho 100% o governo, não acho. Brinco ainda com essa questão de querer acabar com o Minhocão, falo, eu moro ali, para onde eu vou quando acabar o Minhocão? Mas eu acho que você tem que fazer, né? Você tem que tentar e tem que ser responsável com o dinheiro público, com o seu eleitorado, você não sendo corrupto, você não entrando nessa coisa de panelinha, você pensando no bem comum, errando, tentando acertar, por mais que você tenha muita vontade. Eu acho que é por aí. Eu acho que o bom político se constrói assim, sabe? Então, só não entrando em corrupção, se vendendo, comprando voto, essas coisas, para mim, você já tem 80% de perfil positivo, de politicamente falando. O que não é fácil, né? Ainda mais a situação política que o Brasil já vem passando ultimamente. É complicado, né? Muito uma complicado. Realidade diferente, né? A gente tem um presidente que foi extremamente popular, né? Aclamação popular. E que é uma novidade, né? Também está tentando acertar. Né? A gente viveu um governo do PT totalmente questionável, mas que, de certa forma, também tentou acertar. Né? Errou muito, mas tentou acertar.
E a gente tem que viver com isso, né? O Bolsonaro não sentou lá porque ele quis, né? Ele foi escolhido. Foi escolhido. Como os 94 deputados que estão aqui. Todo mundo fala, ai, como é que você consegue trabalhar numa casa política com aquele povo? Eu falo, ninguém entrou ali e sentou. Né? Foram escolhidos. A gente tem que respeitar a escolha das pessoas. É verdade, né? é verdade. E as pessoas falam sem acompanhar. Muitas vezes tem gente que fala assim, eu pergunto, você lembra em quem você votou? A pessoa fala, votei pra quê? Não sabe o que um vereador faz, um deputado estadual faz, um deputado federal faz, mas quer dar pitaco, né? Sempre negativo. E às vezes só voltou por uma influência de amigos. Exatamente, exatamente. Eu acho que você tem que acompanhar. Acho que você votou, quem é o seu deputado? Né? Você tem hoje as TVs legislativas, você tem a internet, as redes sociais para acompanhar mandato. Hoje é tudo muito mais fácil, né? Bem mais fácil. Antigamente era muito mais fechado o ciclo político nacional. Hoje ele está muito exposto e eu acho que as pessoas têm que aprender a respeitar a política, porque é pela política que se tem conquistas, que as pessoas... Mudanças, né? Exatamente. E cobrar, né? Deputado não trabalha sozinho. Deputado trabalha exatamente ouvindo as pessoas, né? A gente tem 94 deputados de regiões diferentes, né? A gente tem 645 municípios paulistas que precisam dessa representatividade para ter as suas conquistas. E eu acho que é por aí, né? A gente discutir, a gente pedir. Muita gente vem aqui, muito prefeito, né? Em cidades muito pequenas, com baixa arrecadação, que dependem do dinheiro do governo. E tem que ter um representante aqui pedindo, né? O deputado tem que bater a porta e falar, ó, secretário da saúde, eu preciso de dinheiro para a saúde, para Santa Casa, de tal região, de tal cidade. E as pessoas desconhecem essas ações dos parlamentares, né? Por isso que eu acho que as pessoas têm que acompanhar. A rede social hoje é essencial. Hoje em dia eu trabalho com rede social e vejo que tudo é rede social hoje em dia. Você só precisa tomar cuidado com o seguinte, eu sempre falo, o advento, né, das fake news é muito perigoso, porque isso é o que mais tem hoje em dia. Você demora tanto para construir uma imagem e de repente em pouco tempo você consegue destruí-la. Então acho que a apuração, né, quando você desconfiar de uma notícia, pergunta para um amigo, ô Nelson, você viu, é verdade? Será que é verdade isso? Sim, sim. Porque a partir dessas manifestações e desses envolvimentos, a gente vai continuar, vai conseguir acabar um movimento negativo, que é o movimento das fake news. Mas a internet tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Tem que saber usar, né? Claro, sempre. É questionar também, não é só aceitar e ficar quieto e pronto, né? Exatamente. Acho que você tem que observar as coisas com muita cautela, né? Por aí. E como é que você consegue dividir seu tempo com a emissora, com o teu programa, com o trabalho aqui? Como é que é? Na verdade, como eu disse, eu trabalho com uma deputada muito legal. Eu fiz um horário, claro, até para não entrar dentro do meu... Eu só tenho programa uma vez por semana, às quartas-feiras, né? O meu horário aqui é às 11, 11 e pouquinho, então meu programa é das 10 às 11, aqui do lado, pertinho, eu pego meu carro, venho correndo, consigo conciliar. E trabalho aqui de segunda a sexta, às vezes até sábado e domingo, como eu disse, ela não para. Esse fim de semana, meu Deus, até cansei só de olhar. Imagina. Mas é aquilo que eu te falei, é muito gostoso você ter... Eu vou fazer 52 anos, né? E com 30 anos de carreira, você ainda ser produtivo, né? Num país onde as pessoas com 40 anos não têm mais emprego. É verdade. Então acho que a gente tem que valorizar isso. Então eu gosto, né? Eu gosto do que faço com respeito, com dedicação, erro, claro, como qualquer pessoa, mas consigo conciliar. Ainda tem minha filha, né? Eu tenho um filho de 22 anos, que acabou de se formar em rádio e TV, está fazendo jornalismo já, trabalha na Record TV, está encaminhada. Que legal. Começou onde eu comecei na Record. Quando acontece por acaso? Da TV Record, e hoje ela trabalha na Record TV. Que legal. Mas começou antes de mim, eu entrei na Record, não, acho que com a mesma idade. Ela entrou com 19, estagiária, hoje é efetiva da casa. Eu comecei com 20 e ela começou um pouquinho antes de mim. Caramba. Coincidência. É um orgulho, né? Ver que a própria filha está seguindo o mesmo caminho. E está fazendo a segunda faculdade já, né? Ela acabou rádio e TV e está fazendo jornalismo já. Que maravilha. Ela é danada, ela vai longe, essa aí vai longe. Não tenho a mínima dúvida. Tenho certeza. Se for puxar você, vai longe mesmo. Ele vai muito melhor que eu, ó. Milhões de vezes. E você falou a questão psicológica agora há pouco, né? De você lidar quando a época que você trabalhava com esporte, lidar com figuras masculinas, um esporte masculino. Aqui também tem muito mais perfil masculino. Como é que é
essa preparação que você teve a vida inteira para essas questões, em cada campo que você entrou, em cada campo que você passou? É engraçado isso, que eu vivi um universo feminino. Eu perdi meu pai, eu tinha 4 anos de idade. Nossa, gente. E minha mãe não casou de novo. Então, na minha casa éramos eu, minha mãe e minha avó. Minha avó faleceu, eu tive a Aninha, ficamos eu, minha mãe e a Aninha, porque eu não casei. Eu fui mãe solteira, né? Apesar do pai da Aninha ter assumido, tudo, jornalista também. Mas eu sempre vivi um universo totalmente feminino. Só que, ao mesmo tempo, eu via atividades masculinas sendo desempenhadas por uma mulher, que é minha mãe. Então, eu falei assim, se ela pode fazer, por que eu não posso também, né? Então, eu nunca levei aquela coisa assim, eu sempre tirei muito de letras, piadinhas, as cantadas, tem que fazer um trabalho bom. Às vezes até melhor do que a média, para mostrar do que você é capaz, mas eu nunca tive grandes problemas de preparo psicológico com isso, entendeu? Tranquilo, tranquilo. Politicamente falando também. Hoje a Assembleia até está bem, vamos dizer assim, nós temos 94 deputados, 18 são mulheres. Caramba! É um número que aumentou bastante. Eu trabalhei na Assembleia em uma época que nós tínhamos 6 mulheres, 8. Sabe, uma variável bem... Hoje nós temos 18, é um número que eu nunca vi. E espero que aumente cada vez mais, né? Mas é um universo ainda masculino. Você nota. Você tem uma ideia, te dar um exemplo que é tão bobo. A carteira de deputada. Há pouco tempo que colocaram deputada, porque era deputado impresso. Então era deputado, a deputada tinha que pedir para fazer, porque não tinha a carteira impressa de deputado, o nome deputada impresso. Caramba! Era só deputado. Olha só que coisa maluca. Meu Deus! E aí as coisas começaram a mudar. Entendi. Na verdade, gente, eu conheço a Ana, ela é uma pessoa extremamente forte, uma pessoa muito dedicada, muito competente. Então, tudo isso que ela está falando, ela é de enfrentar tudo, porque enfrentar meio político, esporte, jornalismo, tudo que ela passou, não é uma coisa tão simples, né? E crescer no universo feminino, então é um trabalho de empoderamento também, né? Você já vem ao longo do tempo também, né? De se colocar, de se posicionar. Ela é uma mulher muito forte, uma mulher muito dedicada. Então dá para ver o quanto realmente ela chegou até aqui, com esses 30 anos de carreira, tudo que ela conquistou até agora, ainda vai conquistar, tenho certeza disso. Você sabe o que eu acho engraçado? Que eu sou muito mais forte profissionalmente do que pessoalmente, né? Ah, é? É uma coisa que eu acho que eu compenso, né? Eu sou libriana. Então eu sou extremamente emotiva, eu choro com um comercial de margarina, mas na profissão já sou mais... Já consegue... Eu tive uma época que eu questionei um pouco o jornalismo quando eu fiz um pouco de polícia. E aquilo mexia emocionalmente comigo. A polícia é terrível, né? Então, assim, você cobrir o assassinato de uma criança de 10 anos, nossa, você gente, cobrir um estupro de incapaz, né? Eu peguei um caso que me chocou, que foi uma coisa que me influenciou a não querer fazer polícia. E decidi não fazer mais. Que foi o estupro de uma bebê de 9 meses. Meu Deus. Pelo próprio pai. E não era nem o companheiro da mãe, era o pai. E eu lembro, a delegada, a delegada estava chocada, você imagina, né? Que é uma pessoa que é preparada para aquilo. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu não quero mais fazer polícia. Eu não quero ver criança sendo morta, eu não quero ver chacina, eu não quero ver o menino que morreu por causa de uma bicicleta, um pá do tênis, eu não quero ver criança usando... Eu não quero ver um pai questão matando criminal, filho, esquece, filho né? matando... Não, e olha que eu fiz direito, hein? Eu sou formada você em fez direito também? Isso eu já não sabia, gente. Eu sou bacharel, não sou advogada, não quis exercer, mas eu queria ser promotora, olha que louco. Nada a ver assim, né? Acabei indo pro jornalismo, falei, graças a Deus, porque eu não fui pra promotoria. Mas polícia foi uma coisa que não... Se eu falar pra você que eu fui feliz fazendo, eu não fui feliz fazendo. Eu fiz o que eu precisava fazer. E durou pouco tempo, eu consegui ir para outros caminhos na área do jornalismo mesmo. Eu imagino o quanto é difícil, né, Ana? Você está falando dessa questão hoje em dia, com tantas notícias ruins que a gente vê, né, na televisão hoje em dia. Como que fica a cabeça, só vê né? Notícia ruim. É só notícia ruim. Você vê esses jornais que chamamos de sensacionalistas, mas acho que ao mesmo tempo são realistas, porque é verdade, né? Eles estão mostrando o que está acontecendo. Eu fico
impressionada com a quantidade de violência doméstica, marido feminicídio. mulher. Até mulher, eu estava assistindo esses dias Cidade Alerta, que eu assisto às vezes, e passou uma mulher que matou o marido. Aí a mulher que matou o filho, o marido que matou o filho para, de certa forma, se vingar da mulher que tinha separado, umas coisas assim, político sendo morto, né? Aquele caso do exército que chocou todo mundo, Sim. 80 tiros. Aí você fala, por quê? Por que será que isso acontece? Por que o ser humano está assim, tá né? desse jeito, né? É uma coisa que você não consegue. Eu não sei, você como psicólogo, acho que você até tem algumas, vamos dizer assim, algumas teorias até sobre isso, mas eu fico pensando, eu não consigo imaginar, entender por que isso acontece. Não sei, eu gostaria de entender um pouco, mas... É o que eu vivo dizendo, Ana, que a gente vive uma sociedade muito doentia hoje em dia. Suicídio virou uma epidemia, feminicídio virou uma epidemia. Então falar de violência hoje em dia é muito comum. Você sabe que a deputada, até falando disso, de suicídio, a deputada apresentou um projeto que trata de um projeto que cria ações dentro das escolas para a questão do suicídio, bullying, mas que gera uma discussão dentro da própria escola, porque o bullying é um grande desencadeador de suicídios, né? E de outras violências. E de outras violências. Então acho que é legal levar para a escola, você discutir, começar com crianças mesmo pequenas. Eu acho que todo assunto tem que chegar, até a questão da sexualidade, também eu defendo muito você discutir desde cedo, não de forma erotizada, óbvio, obviamente. Né? Educativa. Mas educativa, é exatamente isso. Acho que tem que começar para ver se muda um pouco, os seus próprios jovens se ajudam, né? Porque a minha filha tem 22 anos, ela teve problemas de depressão, e eu olhava e falava, gente, como é que pode? Vive bem, tem uma família estruturada, é uma menina que nunca teve problema com nada, financeiro, nunca teve dificuldade, por quê? Fatores externos que eu tive que compreender, a questão da autoestima, aquela do esteio da beleza, né? E muitas vezes a gente vê dentro de casa a vida tranquila, mas você não tem noção de o que está acontecendo lá fora com seu filho. Então, essas discussões nas escolas são extremamente positivas para isso, porque às vezes o problema está lá e você não está vendo. Está dentro da escola, o pai e a mãe não estão dentro da escola. É verdade. E muitas vezes o educador também... O filho não nasceu pra gente, né? Nasceu pro mundo, é verdade. E esse mundo muitas vezes é cruel, né? E a gente não está vendo o que estão fazendo com o nosso filho. Não, é verdade. Né? A minha filha nunca chegou em casa e falou, me chamaram de gorda, feia na escola. E ela enfrentou isso e nunca contou. Depois que a gente foi conversando, eu descobri que ela enfrentava essas situações e não contava. Por isso que ela chegou a um quadro de depressão, de angústia. Foi guardando. Né? Exatamente, tanto que até hoje ela faz terapia, ela tem um psicólogo dela, tem um psiquiatra, que eu acho que ela tem. Isso é uma coisa que pode de repente atingi-la de novo, porque não pelo contrário. Prevenir, né? Exatamente. De ter outra crise ou de ter outro problema. Eu acho que é por aí, você tem que procurar. A partir do momento que você se sente enfraquecido psicologicamente, emocionalmente, o melhor profissional está aqui. Né? Você tem que buscar essa ajuda. É uma ajuda sim. Eu acho que é mais do que médica, é uma ajuda de um amigo mesmo, de uma pessoa que entende como é que funciona a nossa cabeça, que é totalmente louca. Imagina, né? Então, com a vida que a gente leva, né? É por aí. Eu vou aproveitar essa oportunidade que você está falando, Ana, me permita, quando você comentou esse projeto da deputada e tal, quando teve aquele episódio em Suzano. Nossa, absurdo. Eu preguei muito nas minhas redes sociais, seja Facebook, LinkedIn, etc., a necessidade de se ter um psicólogo em cada unidade escolar. Existem vários projetos nesse sentido. É imprescindível, e seja na rede municipal, estadual, particular, tem que ter. Eu acho o seguinte, gera um gasto, é claro que todo mundo vai falar isso. Mas é um investimento, na verdade. Né? Mas o quanto não se previne em cima? Não, exatamente, deixa de ser gasto para ser um investimento. Mas a partir do momento que você não pode ter um psicólogo numa escola, você tem que ter pelo menos um encaminhamento. Né? O professor notar o problema e falar, estou achando que esse menino precisa, e ter um cadastro para você poder encaminhar aquele menino ao atendimento psicológico. Se você não consegue ter um psicólogo em cada escola, você pelo menos tenha a informação e encaminhe essa criança para um tratamento psicológico. Eu acho que começando por aí o povo vai notar a necessidade de se ter um profissional dentro da escola. É verdade. Né? Porque
é muito grande o número de crianças que enfrentam essas questões emocionais hoje. É maior do que a gente pode imaginar. Eu posso garantir para você que professores também, porque eu tenho contato com professores de rede do Estado. Enfrentam violência, né? Tudo isso. Os profissionais, eu já ouvi relatos de profissionais que até ingerem bebidas, álcool, para poder se acalmar e conseguir dormir, tamanho estresse que eles têm. A gente já viu casos, né, de agressão, de aluno batendo na professora. Sim. Tiros também no professor. Deus que me perdoe. A educação, a relação professor-aluno também mudou muito, Mudou. Faltou a questão de respeito. A gente vai no banheiro e falava, professora, posso? Agora não, sim senhora, né? É verdade. Aquela, por favor, né? Tinha uma professora, levava presente um dia dos professores. Era um relacionamento. Eu estudei em escola pública até minha 8ª série, né? Que era na época. E nunca vi isso dentro da minha escola, né? Nada de agressão, nada de... Muito pelo contrário, né? Eu tenho contato até com meus professores até hoje. Eu também tenho até, principalmente de faculdade. Eu tenho de primário, eu tenho um grupo no WhatsApp dos meus colegas de primário. Caramba, eu que legal. Eu encontro a minha professora de francês na igreja, a professora Mirtes, está bem velhinha. Mas eu olho e falo, gente, olha, na 4ª série eu fazia francês na escola pública. Eu estudava francês, Então, por que piorou? Essa tendência das coisas é melhorar. A gente também não consigo entender isso. É verdade. Ana, infelizmente o nosso tempo já está acabando. Passou muito rápido. Rapidinho. Mas já te convido para ir no meu programa para a gente continuar o papo. Convite aceito. Já estamos juntos já. E eu quero agradecer muito a tua participação aqui no meu programa. Foi uma honra vir conversar com você. Né, a minha participação, né, de que eu estreiei com ela, né, minha participação em TV, e é uma pessoa incrível, uma pessoa sensacional. Eu conheço a Ana, assim, a gente é bem amigos, e vocês perceberam, né, toda a visão que ela tem social, política, a preocupação com o país, com a sociedade no geral, as questões que envolveram a profissão, a carreira dela, as opções também de escolha de vida, até porque aquilo que mexe com a gente no psicológico, né, Ana? Se a gente não está legal, se a gente não está preparado, ou a gente procura ajuda, a gente sai fora, a gente tem que ver o que é melhor para a gente, porque qualquer profissão hoje em dia passa por questões pessoais e psicológicas que tem que saber separar, e nem sempre é fácil. Mas foi bem legal tudo isso que você colocou, que eu acho que fica uma reflexão, né, para o público que está assistindo a gente aqui, que eu tenho certeza que eles vão adorar. E eu queria pedir para você o seguinte: como todo final de programa, eu peço para o entrevistado ele dar uma mensagem, mandar uma mensagem para o público, aquilo que você acha que é importante transmitir para as pessoas, para uma reflexão. Eu sempre falo o seguinte: a vida é um presente, a nossa existência é um presente. Ninguém está aqui por acaso, né? E a nossa vida é curta. Se você for pensar que a gente não sabe o dia que a gente vai embora, ou vai reencarnar, ou vai para outra galáxia, dependendo da sua crença, né? Então, eu acho que a gente tem a obrigação de tentar ser feliz, né? Dificuldades acontecem, problemas acontecem, mas a gente tem que pensar o seguinte: tudo passa, tudo é passível de solução, né? Nenhum problema é eterno. O único problema que a gente tem, assim, que a gente não consegue resolver, é o problema da morte. É verdade. Né? Mas o resto... Eu tenho uma mãe dentro de casa que há 18 anos teve um câncer, e olhando a minha cara, que eu chorei. Ela falou, peraí, eu não morri. Enquanto eu estiver viva, eu vou acreditar. E aí, faz 18 anos, ela está lá em casa, ó. Sabe? Todo dia eu chego e falo, oi mãe, tudo bem? Então é isso. A vida é um presente. Viva intensamente, enfrente todos os problemas e, principalmente, acredite na felicidade. Porque ela existe. Claro que não é a felicidade plena, mas a gente tem momentos felizes tão importantes que podem nortear muito mais a nossa vida do que as tristezas e os momentos de dificuldade. Se a gente começar a pensar, né? Quando eu fico muito triste, eu lembro do dia do nascimento da minha filha, eu lembro do dia que eu me formei, eu lembro do dia que eu ganhei meu primeiro salário. Eu sempre lembro de coisas felizes para poder superar as coisas tristes. E eu acho que o segredo é esse. Ana, muito obrigado. Te espero lá, né, agora. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Gente, obrigado mais uma vez pelo programa. A Ana foi mais uma vez muito atenciosa, muito simpática, muito gentil, como sempre. Espero que tenham gostado.
Aguardo vocês no próximo programa. Deixem aqui seus comentários, suas sugestões e a gente volta a se falar em breve, ok? Grande abraço. Fiquem Tchau, com Deus. gente. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Muito bem. Essa foi a entrevista do Dr. Nelson Luiz com Ana. Que coisa incrível, né, Dr. Nelson? A Ana, ela realmente é uma pessoa maravilhosa. E o que me deixou mais impressionado é em relação a ela ver a questão de... Essa última mensagem que ela deixou foi muito importante, de você ver sempre o lado bom das coisas quando tudo parece descontrolado, quando você está com um problema, quando você está com alguma situação, que é aquela coisa, né? A gente vai falar de estresse daqui a pouquinho com a doutora Simone Ventura, mas é desse jeito que acontece, né? Você começar a pensar em coisas boas, mentalizar coisas boas, quando tudo parece não estar indo de acordo com o que a gente está acostumado. É verdade, é verdade. Essa mensagem foi bem interessante e me lembrou, inclusive, um trecho da música do Guilherme Arantes, do Brincar de Viver, né? A arte de sorrir cada vez que o mundo dizer não. E a gente se deixa muito contaminar pelas questões de peso, depressão e estresse. Mas como ela falou, lembrando das coisas boas que ela teve na vida, e isso é um exercício interessante, por que também não ficar feliz com as coisas que já viveu e já superou e chegou no ponto que chegou hoje, né? Então fica aí uma reflexão bem profunda para a gente avaliar. Muito bem, doutora Simone Ventura, ela está com a gente não está conseguindo abrir a imagem dela, a gente não sabe o que está acontecendo, mas ela está conectada com a gente aqui no programa para conversar com a gente sobre estresse. Vamos tentar pelo menos ouvir a doutora Simone. Apareceu. Pronto, Israel, faz ajuste aí na tela, Israel, faz ajuste aí na tela. Boa noite, tudo bom, Janderrier, Nelson, como vão? Boa noite, minha amiga. E aí, como é que tá? Fica um pouco mais você apareceu um pouco mais na tela, seu rosto está um pouco fora. Isso, a gente está fazendo um ajuste aqui, faz ao vivo mesmo, pode soltar. Isso, agora sim. Tá bom assim? Agora sim, estamos vendo os dois, doutor Nelson e doutora Simone, aqui na nossa tela. Para você que está acompanhando agora, a gente está ao vivo aqui pela Creative TV, o programa Olhar Humano. Doutora Simone... Doutor Nelson sabe que eu sou a pessoa mais tranquila do mundo, eu não me estresso com facilidade, jamais. Afinal, ele está na Paraíba, ele vai estressar o quê, rapaz? Nada, né? Vem passar uma semana aqui em São Paulo com a gente. Para ver o que é bom, né? Aí vai ver que é bom, né? Mas eu queria aproveitar essa ponte, né, da entrevista da nossa colega para citar uma frase de Shakespeare, que diz: as coisas raramente são boas ou más, nossos pensamentos é que as fazem assim. Então cai exatamente dentro do que vocês estavam aí colocando, né? O quanto que nós somos responsáveis nos nossos pensamentos por tornarmos a nossa vida mais estressante, ruim, né? As experiências, elas são boas ou ruins de acordo com o nosso olhar, né? E é isso mesmo. E quero muito começar falando para vocês um pouquinho dessa questão do estresse, né? Que coisa, essa doença da atualidade, né, da modernidade, e que a gente percebe o quanto isso hoje já atinge as crianças, adolescentes, e na fase adulta, né, hoje a gente tem, enquanto pesquisa, pensando no Brasil, a gente tem uma incidência, pensando no estresse, ao redor de 32%. Na população ativa. Isso é muita coisa. É muita, né? Gente. Muita gente, sendo que 13% são homens e 19% as mulheres. Olha só que as mulheres são, sim, as mulheres são mais estressadas, elas são estressadas, mas não é, nós temos, na verdade, né, uma vida muito mais carregada, né? É o trabalho, filhos, a casa. Então, se
você for, né, a mulher ela acaba tendo um acúmulo de funções e isso vai aumentando realmente o estresse dela, né? Deixa eu aproveitar aqui, eu vou aproveitar esse gancho aqui para colocar um parêntese aí que eu li na internet um tempo desses, justamente sobre essa questão de estresse, principalmente essa questão de mulher. Quem é a mulher que está acompanhando a gente agora na internet vai se identificar com isso. A mulher, ela tem justamente essas responsabilidades da casa, tem o trabalho, tem o marido, tem os filhos, às vezes a própria família, as responsabilidades, quando tem um marido, quando não tem, as responsabilidades dobram, porque tem que ser pai e mãe também, e aquela questão, levar todo mundo, não ser a base de todo mundo. E nesse meio termo, ainda ter que, vamos voltar ao cenário da mulher que esteja casada ou solteira também, vamos para a seguinte questão, e além disso tudo, ainda ter que ficar bonita, ter que ficar sarada, tem que ficar sempre maquiada, de bom humor. Eu acredito que essa é a questão, um fator, doutora Simone, que pode desequilibrar a balança, porque nos tempos de hoje, temos todas as questões do mundo para resolver, nós estamos vivendo num mundo muito frenético e, de repente, ainda ter que lidar com as necessidades da sociedade, as obrigatoriedades da sociedade, que é estar bonito, estar bem-humorado, estar bem para cima, se você não fizer isso, você está sendo uma pessoa rancorosa, uma pessoa estressada e tudo mais. E aí, doutora Simone, como a gente pode fazer para dar um jeito de equilibrar tudo isso? Tem como equilibrar essa balança? Tem, lógico que tem. Na verdade, a primeira coisa é deixar de querer suprir as expectativas do outro, né? Aí, gostei, muito bom. Né? Porque se você passar a tua vida só querendo agradar o outro, né? E que na verdade, vivendo dentro dessa caixinha, dessa formatação, que eu tenho que estar linda, magrinha, sarada, de bom humor, né, e sendo perfeita em tudo que eu faço, aonde eu vou chegar, aonde eu vou acabar, né? Então, daí, na verdade, o nível de estresse, ele vai sendo somatizado através de outras coisas, de sintomas extremamente significativos, né, e que vão fazer mal. Você sabe que hoje, para cada... Aí eu não estou falando da mulher em si, tá? Mas para cada um acidente de trabalho, tem uma morte de coronária, do coração, que vem originada do estresse, né? Então, é muita coisa. Hoje, 50% das mortes prematuras, elas vêm do estresse. Então, quando a gente pensa nisso, acho que vem um fator maior, que é o quê? Deixa eu parar de me preocupar com o outro ou com aquilo que eu não tenho como mudar nesse momento e deixa eu aproveitar e fazer o que for possível, né? Porque conforme você vai ficando estressado, você vai tendo hábitos de vida, de rotina inadequados. Então, você não dorme direito, você não se alimenta, você briga com todo mundo, você não tem forças para fazer um exercício físico. Ou seja, tudo que é de errado enquanto estilo de vida, você faz. Lá na frente, você vai ter, o quê? A doença, né? E, então, acho que é aí que a gente precisa pensar um pouquinho como que isso afeta. Né? E você sabe, Janderê, que de acordo inclusive com as profissões, as ocupações profissionais, a gente tem também números, porcentagens em cima disso, né? Inclusive sobre os estudantes, né? Então a gente tem, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, o nível de estresse em torno de 58%. No terceiro ano já sobe para ter 70% esse estresse. Primeiro ano, aliás, cursinho, esse pré-vestibular, o aluno chega a ter 83%, né, de estresse. Então, é muita coisa. O estilo de vida é o fator mais importante de morte hoje. Então, acho que é o momento
da gente começar a rever tudo isso, né? Até em cima da nossa entrevista aí com o Dr. Nelson, né? De olhar realmente e falar, peraí, vamos aproveitar um pouco o que a gente tem hoje, a nossa vida, nosso momento, né? Será que eu preciso ficar nervoso por conta disso, seja o trânsito, né? Ou porque eu estou atrasado, ou porque aquele colega me respondeu meio torto, né? Essa coisa de o tempo todo você ficar discutindo e julgando e querendo que tudo seja do seu jeito, né? E quando as coisas não saem dessa forma, né, pronto, já é uma razão para passar nervoso. Então, com tudo isso, o que a gente tem? Formigamento, taquicardia, dor de cabeça, gastrite, né? São todas doenças que são originadas do estresse, né? Então, será que a gente não tem que rever isso, né? Quando se fala da mulher, do homem, sem dúvida, a mulher hoje ela tem um nível de estresse altíssimo, ela tem obrigações, ela é cobrada, né? Ela é cobrada pelos filhos, ela é cobrada pelo marido, ela é cobrada pela sociedade, e com isso ela se cobra. Então ela tenta, em pouco tempo, né, pensando do despertar até o adormecer, né, ela tem, neste tempo, ela precisa fazer tudo que ela se programou, coisa que é impossível, ela não vai conseguir fazer isso, né, e daí vem o nervoso, entende? Nelson, não sei, né, se você compartilha um pouco dessas questões que eu estou colocando, né, aí como psicólogo, homem, né, esse marido, esse outro lado também, né, como que você vê tudo isso? Não, na verdade, fazendo cor do que você está falando, que é bem isso mesmo, né, eu fico pensando uma coisa que você falou e o que eu falo para todo mundo é que a questão do estresse, que causam também outros problemas emocionais, a gente sabe disso, é que muita gente não se cuida porque acha que é perder tempo, procurar uma ajuda médica, é perder tempo você ter que pegar um atestado, porque não pode se afastar do trabalho, porque vai ter que ganhar dinheiro, porque tem que sustentar a família, só que a saúde... em primeiro lugar, a saúde física acaba ficando em último lugar, evidentemente, e as consequências emocionais vão sofrendo, porque hoje em dia eu fico atendo pessoas com altíssimo grau de estresse, que estão com síndrome do pânico, com ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada e com depressão. E, consequentemente, a gente sabe que o consumo de psicotrópicos aumenta cada vez mais. Então, consultas psiquiátricas estão aumentando cada vez mais e o consumo de antidepressivos e ansiolíticos estão vendendo que nem água. E, na verdade, são as medicações que mais se vendem no Brasil hoje em dia. É uma fábrica de fazer dinheiro, isso daí. Então, assim, eu tenho tempo para trabalhar, fazer outras coisas, mas eu não tenho tempo para cuidar de mim. Quer dizer, eu ganho dinheiro para pagar as contas, mas eu não ganho dinheiro para cuidar de mim. Então, são questões que têm que ser realmente repensadas, porque até uma frase que eu vi hoje, né, fazendo minhas pesquisas aqui, dizia mais ou menos assim: a gente se desgasta fazendo a coisa que não gosta e fica pensando nas coisas que gostaria de fazer, mas não pode fazer, né? Quer dizer, então a gente precisa fazer uma reflexão aí para poder mudar o nosso padrão de vida e padrão de pensamento também. Sim, na verdade, se permitir, né, fazer um pouco dessas coisas, porque quando a gente pensa em saúde, a gente não está falando só na ausência da enfermidade, a gente está falando num equilíbrio total, né, que é psíquico, físico, espiritual. É engraçado que com alguns pacientes também, conversando em consultório, eu pergunto: vocês frequentam alguma coisa, uma igreja, um centro, né? E eu escuto: não tenho tempo,
né? Ou até mesmo não acredito. Então, assim, o que eu acredito? Eu acredito nas contas que eu tenho que pagar, eu acredito no meu trabalho, eu acredito naquilo que eu preciso fazer, né? Então, daí vem um pouco essa descrença e com isso a necessidade de trabalhar com dor, cansado, né? E pensando até hoje, Nelson, não sei se você vive isso também, com tantas demissões hoje nas empresas, né? Os profissionais, eles estão trabalhando e fazendo funções de 2, 3, e com isso eles estão chegando num esgotamento onde eles não podem, não conseguem nem ao menos parar, né? Porque senão eles também são desligados da empresa. Sim, né? sim. Então, sim, com isso... Desculpa, eu tenho até um paciente que eu estou atendendo atualmente, justamente com esse perfil que você falou. E ele acaba, como ele mostrou muita eficiência, então ele está sobrecarregado e não está conseguindo nem dizer não para muita coisa. E aí entramos na questão da atividade física, que eu acho que é interessante falar, que a gente fala que não tem tempo, né? Aí eu perguntei para ele essa questão do tempo. Falei, mas aí eu perguntei para ele, quanto tempo você leva? Você não tem tempo para fazer atividade física, uma academia, ok, maravilha. Mas quanto tempo você leva da sua casa, você acredita que seja da sua casa até o ponto de ônibus ou do trem? Ele falou, meia hora. Por que você não faz a pé? Ah, mas eu fico cansado. Mas é a única forma que você tem de fazer pelo menos alguma caminhada. Se você não aproveitar esse momento que você tem, você vai aproveitar qual? E se ele levanta 3 horas da manhã para trabalhar? Me diga e uma chega coisa, em casa às 7. Mas no caso isso aí seria uma espécie de, sei lá, energia acumulada que tenta descontar nos outros, sei lá. Eu estou aqui na função de leigo, né, nesse assunto. Janderrier, na verdade, assim, eu não sei exatamente o que o Nelson está querendo colocar. Se você quiser responder, depois eu complemento, Nelson. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que essa questão que as pessoas falam que não tem tempo nem para uma atividade física, o exemplo desse rapaz que eu citei, que ele pode pegar uma caminhada no trajeto da casa dele, ou da estação de trem até a casa dele, ele pode fazer uma caminhada. Aproveitar o tempo, sim, no caso. Muito bom. Eu acho que... Aproveitar o tempo. Eu acho que vai... Pois não, doutora Simone, pode seguir. Oi, tá falhando. Que, na verdade, eu acho que vai até um pouco além disso, né? Porque existem situações, por exemplo, de pessoas que saem para o lazer, para viajar, e passam nervoso. Então, realmente, não é só uma questão de você sair, de você fazer uma caminhada, ou de você pegar seu carro e ir para Ubatuba, ou pegar o avião e ir para Nova York, mas é como você vai fazer isso, como você vai lidar com isso. Porque tem pessoas que ficam nervosas, então assim, é porque a mala não coube no porta-malas, é porque o avião está atrasado, porque o banco é desconfortável, porque não conseguiu dormir, e aí a pessoa vem com repetidas reclamações, né? E aí você olha e fala, gente, mas você está fazendo uma viagem gostosa para Nova York e você está nervoso, né? E a pessoa não se dá conta. Não é verdade, né? Aí eu acho que entra aquela coisa, né, Simone? A síndrome do mau humor, de repente, né? Entra um monte de coisa aí, né? Tá sempre de mau humor, é horrível, gente. Pelo amor de Deus, você ficar perto de uma pessoa assim é triste, é terrível. Ou seja, você ter, o doutora Simone, no caso, seria, e doutor Nelson aqui, no caso seria pegar, já tem tanto costume de aquele mau humor sem fim, que até no momento de relaxar acaba se tornando um momento estressante nesse caso. Não, e é muito interessante porque isso já fica tão cristalizado na pessoa que ela já tá esperando alguma coisa, ela não consegue ser diferente. Isso em tudo. Desliga. Não desliga, até nas coisas ruins, né? Ela tá tão acostumada que tudo dá errado para ela, que tudo é difícil, que quando uma coisa sai
fácil. Ela fala, mas como? Como assim? Como que? Né? Aí ela fica estressada porque não deu errado. É uma coisa impressionante. Da mesma forma que tem gente que quando está num estado emocional ruim e quando está bom, parece que está sentindo falta do lado ruim. Meu Do Deus lado do céu. Impressionante isso. É impressionante isso. As pessoas se acostumam, né, até com aquilo que é ruim. O sofrimento, está sentindo falta do sofrimento, veja bem. É porque já conhece, né? Mesmo sendo ruim, ela já conhece, já está acostumada. E o novo assusta. O novo traz ansiedade, né? Então, Sim. fica muito difícil se permitir, né? A dar esse salto e falar, não, eu vou fazer diferente, eu vou ser diferente. Mas a questão é essa, né? É você olhar para a vida de uma forma mais leve, de você perceber que o vento está ali, está batendo, mas está batendo para todo mundo, né? Vamos ajustar um pouco essa vela, vamos seguir, vamos fazer o que é possível. O que não der, relaxa, né? Mesmo eu ouço assim, pô, mas e aí, o que eu faço? Eu relaxo de não pagar a conta? Escuta, mas se você ficar estressado, você vai pagar a tua conta? Você vai ter dinheiro para pagar a tua conta? Não. Você vai ter saúde para pagar a sua conta? Vai ter saúde para trabalhar, para poder pagar as contas. Exatamente. Exatamente. Né? Que situação. Então, é uma consciência. Situação, rapaz. Né? Mas não adianta, né? A gente tenta. Eu acho que esse é um processo, todos os dias. É uma tentativa. Eu acho que nós nos pegamos, mesmo enquanto profissionais, né, Nelson? Às vezes a gente tem um paciente, um horário, e estamos no trânsito, e sabe que está atrasado, e não dá tempo, enfim. Também, de repente, você para e fala, poxa, estou estressado. Né? Então, deixa acalmar, o mundo não vai acabar. Interessante, porque eu acho. Interessante, porque eu acho os psicólogos as pessoas mais calmas do planeta. Eu acho que só quem perde para os psicólogos são. Não, mas eles estão apenas atrás dos que praticam yoga, porque eu nunca vi psicólogo. Mas é justamente isso, mas é aquela coisa que ninguém está livre, não, viu? Ninguém está livre, não, independente de tudo. Não, ninguém está livre, né? Principalmente aqui em São Paulo, meu caro, você não tem noção. A gente passa alguns apuros também. Vamos dizer que a gente, com o tempo, com a maturidade, exatamente, a gente aprende a lidar um pouco melhor com esse estresse. Doutora, né? Simone, e qual o conselho? Qual o conselho para começar, antes de começar a procurar uma terapia? Qual o conselho que os psicólogos podem dar para a pessoa que começa... Primeiro é uma autoavaliação, né? Pô, estou estressado com tudo, pelo amor de Deus, todo mundo perto de mim está tenso e tudo mais. E a partir desse ponto, quais são os passos? Na verdade, assim, acho que é importante prestar atenção em si próprio, né? Até enquanto sintomas, porque começa a perceber que tem insônia, que tem taquicardia, que está com uma irritabilidade. Então, peraí, o que está acontecendo comigo? E a partir daí, o que eu posso fazer? E hoje nós temos muitos recursos. Acupuntura, o exercício físico, como o Nelson colocou, meditação. Meditação eu faço todos os dias, te traz um equilíbrio, né, muito importante. Aliás, um café com os amigos, né, você ter isso uma vez por semana, 2, eu sei que é difícil em São Paulo, mas seria muito importante também você se permitir dar esse espaço para dar risada, para falar de coisas boas, né, com o marido, com a esposa, o parceiro em si. Então, vamos passear, vamos ao cinema, andar de mãos dadas. Então, procurar fazer coisas para você ter uma válvula de escape, porque não tem, o estresse ele vai surgir, né? Ele faz parte da nossa vida. Os problemas, os desafios, eles estão aí. Da hora que nós acordamos,
né, que nós ouvimos o despertador, a gente já está aí brigando, né, com a hora e com tudo que a gente tem para fazer durante o dia. Então é ilusão achar que a vida é cor-de-rosa e que nós vamos ficar zen. Não vai acontecer isso, mas nós precisamos ter outras atitudes, né? Então, alguns alimentos, né, saber escolher esses alimentos, né, evitar, por exemplo, ficar tomando café o tempo todo, refrigerante, né, que são bebidas que, na verdade, trazem aí uma aceleração para a gente, uma adrenalina, né? Se respeitar enquanto o sono, o cansaço. Algumas empresas hoje até estão aderindo isso, né? Aquela siesta depois do almoço para alguns funcionários. Isso aumenta o rendimento do profissional. Infelizmente, não dá hoje para você sair do teu escritório, ir para casa, almoçar, descansar, depois voltar para a empresa novamente. Mas assim, cada um dentro da sua realidade, porque não dá para a gente comparar, por exemplo, uma mãe que tem um bebê recém-nascido, que vai ficar estressada, não vai dormir, né, vai dar de mamar o dia inteiro, né, com uma mãe que já tem um filho independente e que consegue viver a vida dela, né, que inclusive as responsabilidades dela e do marido, né, que é o pai, também já são menores. Então, tudo está muito relacionado. Mas, assim, o que a gente pode fazer? Viver melhor, ter atitudes mais saudáveis, escolhas mais saudáveis do nosso dia a dia. Acho que esse é o segredo. E a terapia é fundamental, né? Que aqui nós estamos... Aí nós somos suspeitos para falar. Nós somos suspeitos, mas... Sim, ajuda muito. Né, nós fazemos, na verdade, desde o início da faculdade, né, nós somos praticamente obrigados a fazer. Então já faz parte da nossa vida isso. E ter esse momento para você parar, né, e poder falar, e sem se preocupar com juízos, valores, enfim, é muito importante. Então, são coisas que a gente tem que acrescentar, né, para a nossa vida. Não sei se o Nelson também quer acrescentar alguma coisa. Não, muito pelo contrário. Só fazendo coro com você, porque é tudo isso e mais alguma coisa. Perfeito. É bem isso mesmo. Mas tem uma coisa muito importante, né? Que é o amor, né? Gente, sim, não dá. Eu acho que o amor deixa a gente muito aí mais... Aí falou tudo. Essa questão de saudável. Juntar o amor com viagem. Doutor Nelson fez isso esse ano, quase que vira um cidadão paraibano, veio com a esposa aí, passou uma semana em João Pessoa, voltou completamente relax, né, para São Paulo. Sem total. É uma delícia, não é? Faz bem para tudo. A imunidade aumenta. Não é? Eu já virei paraibano, capixaba, lagoano, já virei tudo, sou de viagens do Nordeste. Ai, meu Deus. Muito bom, vou falar pro meu marido, ver se ele topa, viu? Faça isso. Muito bom, vem para João Pessoa que não se arrepende. Mas é isso aí, essa questão de estresse é uma coisa maravilhosa, de a gente fazer uma reflexão e de vamos melhorar um pouquinho, né? Vamos pensar um pouquinho mais com calma, vamos rever muitos conceitos, procure não criar TVs, tá bom? Você que está nos assistindo, é uma ótima forma de prevenir estresse e assim... É verdade. É desse jeito, a vida tão acelerada que a gente está, procurar alguma coisa nova. Uma colega minha, só para a gente encerrar, uma colega minha de trabalho tem duas. Uma estava fazendo auriculoterapia, né? Muito bom. Que é aquele de furar as orelhas. Aí a outra estava estressada. Aí eu disse, criatura, faça como a menina aqui, ó. Vá furar as orelhas que tudo resolve. Você está muito estressada. Um furinho ali, acolá, no instante vai resolver. Mas é por aí. É por aí. E, na verdade, eu escolhi um pouco esse tema para iniciar, para dar esse ponto de largada, exatamente para trazer para vocês
alguns profissionais que são imprescindíveis nesse processo, né? Então vocês vão poder aí conhecer um pouco o trabalho desses profissionais, do educador físico, do acupunturista, né, do médico, do terapeuta ocupacional. Então, como que eles podem ajudar para o nosso dia a dia, né? Então, eu acho que foi essa a ideia de começar hoje falando sobre isso. Muito bom, porque é um tema interessante também, assim como... É incrível, esse programa, cada vez que se passa, está ficando mais rico de um assunto cada vez um melhor do que o outro. O doutor Nelson já traz um, a doutora Simone agora vem enriquecendo com mais outro, e no final a gente coloca tudo no caldeirão e conversa com o internauta que nos acompanha, tanto ao vivo como quem vai acompanhar a gente depois no canal do Dr. Nelson no YouTube, e também pela Creative TV Brasil e Creative TV São Paulo. Antes de encerrar, deixa eu mandar um abraço aqui para Fábio Ferreira, Noma Elson, Ronaldo, Rosilene, Maria Rosilene, Frank Madison, Priscila Dantas, Rosinaldo, Anderson Souza, tem muita gente aqui nos acompanhando. Muito obrigado, pessoal, pela companhia. Bom, eu vou me despedir dessa dupla de psicólogos, que eu sinto que daqui para o final do ano eu vou estar mais zen do que nunca, porque a gente vai. Eu estou fazendo, indiretamente eu vou fazendo as terapias aqui com eles. Conversa que a gente... Olha só, né? Para melhorar. Vamos estressar todo mundo aqui, hein? Exatamente. Bom, doutor Nelson, daqui a 15 dias nos encontramos. Daqui a 15 dias. Grande abraço a todos. Obrigado. Doutora Simone, até daqui a 15 dias. Oi. Com certeza, estarei aqui. Muito bem. E a você, internauta... agradeço, viu, Diego? Claro, com certeza, seja sempre bem-vinda. E a você, internauta, já sabe, né? Depois da conversa aqui, olha o estresse do dia a dia. Vamos tentar diminuir aqui as coisas para as coisas fluírem maravilhosamente. O programa fica disponível na Creative TV São Paulo, na página do Facebook, na página da Creative TV Brasil, no YouTube do Dr. Nelson Luiz Rastos. Vai lá, você se inscreve, ativa o sino para receber sempre notificações e com reprises em nossa grade de programação. Muito obrigado pela companhia e daqui a 15 dias nos vemos novamente. Estresse zero. Até lá.